Bem-vindos ao nosso webinar sobre a reforma tributária e usuários TOTVS Varejo Linha com 5. Quem não me conhece, sou a Edna Dalla Costa, sou a CEO do Budcom, somos uma empresa especialista em varejo alimentar e parceiros oficial da TOTVS Linha com 5. Temos uma vasta experiência de mercado com mais de 15 anos atendendo nesse nicho. Esse webinar será apresentado pela Mariana, que é a nossa especialista fiscal, e pela Sofia, que é a nossa especialista tributária. Por ser um tema muito debatido atualmente no meio empresarial, nós acreditamos que a maioria já esteja por dentro daquilo que iremos abordar. Porém, nosso foco será nas fases de transição e onde entra o nosso trabalho. Falaremos também das soluções que a TOTVS está implantando e sua utilização. Para nós é um grande prazer ter vocês conosco. Espero que seja bem produtivo. Quero agradecer, então, a presença de todos. E, para não me estender, já gostaria de chamar a Mariana, que vai começar fazendo a nossa apresentação inicial. Olá, espero encontrá-los todos bem, né? Eu sou a Mariana e eu vou passar para vocês nesse webinar a introdução, né? O passo a passo da reforma tributária. Antecipadamente, eu já esclareço que esse evento ele não tem o intuito de formar novos profissionais e nem deixá-los assim, 100% inteirados de toda a reforma tributária, que é um tema muito amplo, vasto, né? E isso demanda muito tempo. Então, o foco hoje, né, nesse evento é deixá-los a par de tudo que é importante para que vocês conheçam nessa transição desse ano até o início do ano que vem, né? Que é quando a reforma entra efetivamente em vigor. Então, serão informações de forma bem resumida, porém assim, voltadas para que vocês realmente precisam dispensar a atenção nesse momento, certo? Então, aqui iniciando a nossa apresentação, eu coloco para vocês aqui toda a parte do sistema comparativo, né? O sistema tributário atual versus o que vem aí pela reforma tributária. Então, aqui nós levantamos nessa slide os principais problemas, vamos chamar assim, que nós temos hoje com o nosso sistema tributário, nosso sistema tributário atual, perdão, e o que motivou, né, foi os motivadores aí para as mudanças da reforma tributária. Então, para quem conhece um pouquinho, né, o nosso sistema tributário, vive essa rotina, sabe que nós temos uma alta complexidade ali tributária, né? Então, tributos diversos, regras muito distintas entre os entes federados. Então, a gente tem dificuldade muito grande de acompanhar as normativas, toda essa legislação, né, federal, estadual, são publicadas N normas todos os dias. Então, é algo muito complexo, né? Outro ponto negativo hoje, né, podemos dizer assim, do nosso sistema tributário atual, é a cumulatividade e o efeito cascata. Então, nós temos aí, por mais que o PIS e COFINS seja considerado um imposto, né, um dos impostos não cumulativos, o ICMS também, a gente sabe que, infelizmente, isso não é o que acontece na realidade, né, e a gente acaba tendo aí o efeito cascata, né, os impostos acabam incidindo sobre eles mesmos, então isso é outro ponto negativo aí para o nosso sistema tributário atual. Um assunto muito comentado, que é a guerra fiscal entre estados e municípios, né? Então, alguns estados usam desses benefícios que eles têm aí a fins de ICMS para poder atrair novos investidores. Então, isso gera também uma complexidade ali para o nosso sistema. Falta de transparência na carga tributária. Hoje a gente não consegue visualizar com clareza, né, a carga tributária efetiva dos nossos produtos, das nossas operações. Temos também uma litigiosidade muito alta aí, né? Muitos processos, muitas complicações nesse aspecto, e também uma concorrência desleal, né, que a gente pode chamar assim, por conta ali dos regimes que favorecem alguns setores em detrimento a outros. Então, esses são alguns dos, né, poucos aí dos pontos negativos do nosso sistema, né, a gente sabe que tem muito mais coisas, mas nós levantamos alguns aqui para vocês, para poder trazer uma ilustração aí do que melhora com a reforma tributária, né. Então, sejamos aí otimistas, né, que ela nos trará coisas boas aí, e uma dessas melhoras da reforma tributária seria a unificação via IVA Dual. Então, hoje, né, nós temos essa complexidade, diversos tributos, né, diversas cobranças aí, nós teríamos com a reforma um IVA unificado, né, um IVA dual. Então, seria o CBS, o IBS e uma legislação única e nacional. Então, ela teria ali uma amplitude de abrangência muito grande, né,
tirando aí todas essas complexidades, né, de impostos e cobranças diferentes aí. Temos também um modelo de crédito amplo, né? Então, um modelo de crédito financeiro amplo, o fim da guerra fiscal, né, com o IBS e uma legislação unificada, conforme eu mencionei, né? Esse é um ponto que eu costumo achar até um pouco interessante, chama a atenção de vocês para depois um estudo mais aprofundado, porque, embora a gente tenha essa questão da guerra fiscal, é extremamente necessário, às vezes, que alguns estados tenham esses benefícios para poder atrair investidores, né? Então, é um tema ainda que está em discussão, né, com os menos entusiasmados aí com a questão da reforma tributária, né, essa questão da guerra fiscal. Seguindo aí também, temos a carga dos tributos, que será destacada na nota fiscal, então nós teremos uma maior visualização dessa informação, informações mais claras ali já no próprio documento fiscal. Promessa também de regras mais simples e unificadas, né, de um comitê gestor do IBS que vai reger todas essas normativas aí do IBS, e uma tributação no destino. Então, isso é uma mudança muito grande. Aí, hoje, no nosso cenário atual, nós temos a tributação do ICMS na origem, né? E com a reforma tributária, a tributação passaria a ser do destino. Então, isso traria mais isonomia entre os setores e as empresas, né? E para nós, né, o contribuinte, até mesmo o consumidor final, qual é o impacto disso, né? Então, como contribuintes, nós podemos ver aí uma redução no tempo e no custo de apuração de obrigações acessórias. Porque hoje nós temos várias obrigações, diversas entregas que nós temos que fazer, muitas vezes repetitivas para o governo, né? E com a reforma nós teríamos uma simplificação nisso. Então, de certa forma, também, redução em custo com compliance, com toda essa parte de obrigações acessórias e tudo mais. Evitando aí a tributar novamente insumos e serviços, reduzindo o custo final. Então, também tem essa questão de que a reforma não teria essa ocorrência do efeito cascata, a bitributação de produtos, então teria aí, né, esse impacto na redução do custo final, né? Promessas também de uma maior segurança jurídica aí entre as filiais. Então, hoje, para os clientes, né, ou as pessoas que nos assistem, e que tem aí filiais em unidades federadas distintas, cada estado com a sua regra, cada ente ali com a sua legislação em específico. Então, essa unificação traria, né, essa maior segurança jurídica nessas operações entre filiais de diferentes estados. Nós, consumidores finais, né, também uma maior clareza ali na percepção de preços, visto que o tributo vai estar efetivamente destacado ali, então nós conseguirmos ver o imposto realmente pago naquela operação. Menos disputas judiciais e um menor risco de autuações, isso levando em consideração que os impostos já não vão mais incidir sobre eles mesmos. Então, por exemplo, essa tese do século, o ICMS excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, o ICMS-ST excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, situações como essas estão previstas para que não aconteçam, né, na reforma tributária. A gente sabe que nem sempre é o que acontece, mas é o que há aí de previsão, né, até o momento. Finalizando isso, uma concorrência mais justa, né, especialmente entre grandes e pequenos players, visto que a reforma tributária traz essa questão da neutralidade jurídica, né? Então, um tratamento igual para todos, né? Esses são os pontos aí de comparação entre o nosso sistema tributário atual e o sistema como ficaria aí pós-reforma tributária. Seguindo aqui para vocês no próximo slide, eu tenho aqui os principais, né? Não mudou a tela aí para você? Ah, foi. Desculpa, gente, deu um delayzinho aqui. Na questão dos tributos, né, no sistema atual versus os tributos da reforma tributária, nós temos aqui também um comparativo mais voltado para impostos, né, para trazer também essa ilustração para vocês. Hoje nós temos os impostos principais, né, os mais aqui tratados, né, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, né, e com a reforma tributária passaríamos a ter apenas, né, o IVA Dual, que seria o IBS, que iria cobrir ali o ICMS e o ISS, que seria estadual e municipal, e com a CBS, os impostos federais, né, o PIS e a COFINS. E para substituir ali, ainda não definido se totalmente ou não, né, o IPI, nós teremos o imposto seletivo. No aspecto de tributação, hoje, né, a gente tem até esse termo aí muito comentado, o tal do manicômio tributário. A gente sabe o quanto é complexo o nosso sistema tributário atual, né? Então, são muitos tributos, regras distintas, complica muito a vida aí do contribuinte. Com a reforma tributária, nós teríamos um IVA dual unificado, né, e regras nacionais únicas, conforme eu comentei anteriormente. Então, isso traria, né, essa maior facilidade aí na operação, na rotina do dia a dia.
a questão da cumulatividade, que eu também já mencionei antes, né? PIS e COFINS acabam sendo cumulativos ali em muitos setores, e a reforma promete uma não cumulatividade plena. Então, também aí é uma promessa que esses impostos não teriam aí essa incidência, essa questão da bitributação. E também, né, a questão das apurações e obrigações, que seria ali, né, como eu comentei também, a multiplicidade de declarações e obrigações, né? E com a reforma tributária, nós teríamos ali a nota fiscal padrão nacional e uma declaração única, né? Essas informações depois, mais para frente, eu vou trazer aí com mais detalhes, mas isso também seria um facilitador aí, né, da reforma tributária. Seguindo aqui no próximo slide, que vai aparecer para vocês, nós temos aqui um cronograma de transição. Esse cronograma, ele traz aqui para vocês de forma bem resumida, depois no próximo slide eu vou entrar mais nos detalhes aí com vocês, mas tudo o que aconteceu desde, né, a aprovação da emenda constitucional até quando se finaliza todo esse processo. Lembrando que agora, hoje, né, nós estamos falando da reforma tributária sobre bens e sobre consumo, né? Então, bens e consumo. E não necessariamente daquela reforma tributária sobre patrimônio e renda, isso é uma segunda etapa da reforma, né? Então, nessa primeira etapa, nós tivemos, né, na verdade, em 2023, a aprovação da emenda constitucional, e o início dessa regulamentação. A gente sabe que reforma já vem de muito antes, dos PLPs e tudo mais, mas em 2023 ela foi efetivamente aprovada, né? Agora, em 2025, né, nós tivemos aí a promulgação da lei do IBS e da CBS, que foi a Lei Complementar 214 de 2025, então ela trouxe toda a normativa, todas as instruções, não está 100%, não temos todas as informações completas, mas já nos trouxe um norte muito importante para começarmos aí os trabalhos e termos um direcionamento do que fazer. Em 2026, nós vamos ter o início das cobranças ali dos impostos, já, né, ainda não, né, na sua totalidade, mas a nível de teste, o CBS e o IBS. Em 2027, né, início de transição gradual, né, então, ou seja, redução de alguns tributos, aumentos de outros. Em 2029, o fim do IPI, né, exceto para produtos da Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. E em 2033, aí sim nós teremos ali a extinção total do ICMS, do ISS, PIS, COFINS, e teremos ali já um modelo implantado 100% do IBS e da CBS. Nesse próximo slide, eu trago para vocês mais os detalhes de todo esse passo a passo, para que vocês possam se situar nos momentos dessa transição, né? Então, eu já comentei ali de 2023 a 2025, foram as leis, as publicações, toda essa normativa que aconteceu. E então, em 2026, que é o nosso primeiro ano ali de atenção, né? Nós temos aí a questão da implementação do CBS e da IBS. Então, eles serão cobrados numa alíquota de 0,9% o CBS e 0,1% o IBS. Esses valores que vocês terão aí, né, a nível de teste de CBS e IBS, eles poderão ser abatidos nos impostos federais, ou no PIS e COFINS que vocês pagarão, ou se vocês não pagam PIS e COFINS, poderão abater ali em outros impostos federais. São recolhidos a nível ali de teste, para a gente poder testar todo o funcionamento dessa nova estrutura. Em 2027, a CBS vai substituir integralmente o PIS e COFINS, né? O IPI vai ter a alíquota zerada, exceto para os produtos da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, como eu já comentei, né? E a criação do imposto seletivo. Sobre o imposto seletivo, ele ainda será, né? Terá aí uma regulamentação, toda uma instrução posterior. Nós temos apenas que a informação que ele vai ser instituído, né? Porém, nós não temos detalhes de percentuais, nem exatamente como isso vai funcionar nos detalhes. Sabemos que alguns produtos serão afetados, como, por exemplo, produtos que acabam... Nossa, me fugiu a palavra, perdão, gente. Que acabam... Isso, desculpa. Bebidas, pessoal, perdão, viu? Deu uma falha aqui. Bebidas, produtos que prejudicial ao consumo, né? Bebidas, cigarros, produtos muito açucarados e de extração, né? Ao meio ambiente também, né? Prejudiciais ao meio ambiente. Perdão pela falha, gente. É muita informação, às vezes acaba escapando. E também aí, né, continuamos com a alíquota de 0,1% do IBS também no ano de 2027. Então, 0,5%, né, para o Estado e 0,5% para o município. Em 2028, a CBS também segue ali já com a alíquota cheia e o IBS também a 0,1%.
Em 2029, aí nós já teremos totalmente, né, o CBS sendo cobrado integralmente e o IBS sendo proporcionalmente aumentado e o ICMS e o ISS na mesma proporção sendo reduzidos. E em 2023, né, vocês podem perceber ali de 2029, 30, 31 e 32 é um aumento gradual. E em 2033, o IBS passa a substituir integralmente o ICMS e o ISS, tá? Então, em 2033, como eu comentei no slide anterior, nós teremos aí a implementação total da reforma tributária. Uma observação aqui para esse momento também é que a alíquota de teste, o 0,9 e o 0,1 do ano de 2026, eles não serão aplicados aos contribuintes do Simples Nacional, tá? Somente aos contribuintes do regime regular. E seguindo aí, né, nesse cenário, né, nós trouxemos aqui para vocês as etapas de implementação disso, mais voltados para os trabalhos do Eticom e da TOTS com 5. Então, nós trouxemos para vocês aqui o que nós estamos fazendo para que vocês, nossos clientes, né, e também quem nos assiste e ainda não é nosso cliente, possa nos acompanhar e entender o que nós estamos fazendo, né, com relação a isso, como nós estamos nos movimentando. Então, em 2025, é o nosso que nós chamamos do ano de preparação, né? Então, nós temos aqui, estamos trabalhando, estamos estudando continuamente os processos, as publicações, toda a reforma tributária, né? E nós acompanhamos recentemente, mais especificamente na semana passada, dia 13 de junho, que houve ali a publicação da portaria 549, que trouxe, né, informações sobre as empresas, né, que farão ali parte do projeto piloto da CBS, que vão testar ali em ambiente controlado, né, ajudar ali a Receita, o governo, a testar toda essa estrutura para 2026, né? E o que o Eticom vem fazendo? Como eu comentei, né, nós estamos estudando e mapeando os cenários tributários, executando o cadastro desses cenários tributários, né? E o que são esses cenários tributários? Depois a Sofia vai explicar para vocês com maior detalhes, mas seria ali uma aplicação, né, uma nova ferramenta da TOTUS, que vai substituir futuramente a tributação por UF. Então, caso você não tenha participado ainda de nenhum webinar da TOTUS explicando sobre, a Sofia vai dar uma introdução para vocês depois, com mais detalhes. Mas, em resumo, é isso, né? Ele vai substituir ali a tributação por UF, e hoje nós temos aí uma estimativa de 40, 50 cenários cadastrados, mas isso vai variar conforme publicações, conforme regulamentações que acontecerão. E como que a TOTUS vem fazendo, o que eles estão fazendo, né? Então, obviamente, atualização contínua do RP, acompanhamento das mudanças, né, garantindo aí a conformidade fiscal do sistema. Eles estão muito próximos ali dos entes, né, governamentais, tendo informações ali em primeira mão, então, tudo sendo muito bem preparado para vocês. Já liberaram, né, no sistema, e acho que a maioria de vocês já foi notificado, o configurador de cenários tributários, a ferramenta de inteligência tributária, que tem com ela ali o simulador tributário, para que vocês possam fazer simulações depois de tudo parametrizado e visualizar como que fica a sua carga tributária com a reforma, como é hoje, para que vocês possam se organizar também, tá? Então, isso tudo está acontecendo agora em 2025. A partir de 2026, a gente já entra, né? As informações acabam sendo um pouco repetitivas, mas são importantes serem faladas, né? Para ficar bem fixado para todo mundo. A partir de 2026, a gente inicia os testes dos novos tributos, ou seja, então, entra ali o CBS, né, a IBS, nas alíquotas que eu comentei com vocês, né? Esses impostos já terão destaques no documento fiscal eletrônico e os valores recolhidos poderão ser abatidos lá dos impostos federais, PIS, COFINS ou qualquer outro tributo federal que você faça recolhimento. Então, como essas informações já estarão aí nos documentos fiscais, obviamente já saíram notas técnicas, essas notas técnicas já atualizaram ali toda a estrutura de XML para abranger esses novos tributos, esquemas, toda essa parte ali da nota técnica que se refere à estrutura do XML já foi atualizada, obviamente, continuamente ela vem sendo atualizada, né? Mas tudo isso está sendo preparado. O que nós, né, como o Eticom, né, e os nossos clientes são afetados com isso, né? Então, nós teremos que lidar em 2026 com a coexistência de um sistema antigo e de um sistema novo. Então, nós teremos aí que, assim, se organizar para trabalhar com essas duas informações. Então, nós teremos ali continuamente a apuração do PIS, da COFINS e também do CBS, IBS e tudo que vem aí pela frente, né? Então, obviamente, durante todo esse processo de transição, a gente vai continuar se atualizando para poder oferecer ali um suporte completo aos nossos clientes e uma aderência total aí à legislação vigente. E, em compensação, né, a TOTS continua ali trabalhando também, atualizando o RP,
tudo sendo garantido para que o sistema seja sempre atualizado, para que vocês possam ter as informações ali em tempo real. Seguindo aí na próxima tela, né, nós estamos aí, entramos no ano de 2027 e 2028. Então, em 2027 e 2028, nós temos aí já a cobrança efetiva do CBS. Então, em 2027, extingue-se totalmente o PIS e a COFINS, né? Então, não se fala mais em PIS e COFINS. E nós teremos ali a redução, a alíquota zero do IPI, exceto para produtos da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, e a instituição ali do imposto seletivo cobrado na sua integralidade. Essa parte ainda, né, como eu comentei, ainda será, né, regulamentada, então nós não temos ainda certeza se esses produtos que hoje ficarão com alíquota zero, né, exceto para a Zona Franca de Manaus, se manterão assim no futuro, se de fato o IPI vai ser totalmente extinto. Então, sobre isso, nós teremos que aguardar aí, né, publicações futuras. Mas até então, segue desta maneira: os produtos terão o IPI zerado, exceto para os produtos da Zona Franca, e a instituição do imposto seletivo ali, cobrado também nos produtos. Seguimos aqui, né, enquanto escritório de contabilidade de vocês, trabalhando com a coexistência do sistema novo e do antigo, e acompanhando todos os processos e orientações, orientando vocês aí de forma contínua. Sobre o sistema, né, o RP TOTS com 5, o que nós enxergamos, né? Uma alteração no cadastro de família nesse início de 2027. Por quê? Como nós teremos ali a extinção do PIS e da COFINS, nós entendemos que não será mais necessário parametrizar ali as informações de PIS e COFINS no cadastro de família. Então, para os que estão familiarizados ali com a tela do cadastro de família, hoje a gente tem essas informações imputadas ali no cadastro e não seriam mais necessárias futuramente. E também a dispensa da parametrização de IPI para alguns produtos que terão, né, sua alíquota zerada, também por questões de alteração na legislação. Essas informações não são oficiais da TOTS, nós imaginamos, né, são apenas assim, pontos que nós acreditamos que mudarão, né, com essa alteração da reforma, tá? E a TOTS, obviamente, vai seguir atualizando e mantendo todos vocês aí sempre com o sistema, né, o mais atual e mais em conformidade com a legislação. De 2029 a 2032, inicia-se ali a parte do IBS. Então, a gente vai ter uma fase de redução gradual das alíquotas de ICMS e ISS, proporcionalmente aumentando as alíquotas do IBS, né? Então, na mesma proporção, vai se aumentando nos anos que eu mencionei, 29, 30, 31 e 32, e vai havendo toda essa mudança no sistema para abranger aí, para atingir definitivamente o IBS. Seguimos aqui, né, trabalhando em dois sistemas, o sistema atual e o sistema novo, né, e atualizando sempre vocês a mesma coisa, a TOTS, é claro. E lá em 2033, finalmente, né, termina-se aí essa fase de transição e nós temos o IBS integralmente implantado com a alíquota cheia do IVA dual. Então, aí nós já teremos lá os IBS e os CBS cobrados na sua totalidade. Teremos aí em 2033, então, a extinção do ICMS e do ISS e a extinção do IPI, exceto para produtos da Zona Franca e área de livres comércios, como eu mencionei anteriormente. Isso aí ainda é algo que precisa ser definido, né, de uma melhor forma, de uma maior clareza, né? Mas, para hoje, para o que temos hoje, seria isso. Como ETICOM, né, então nós teremos ali a transição total para o sistema novo, teremos aí a apuração assistida, e talvez novas obrigações acessórias. O que seria essa apuração assistida? E eu chamo aí a atenção de vocês, eu acho que é um ponto muito importante da mudança na reforma, né? Para quem já trabalha ou trabalhou com imposto de renda, conhece lá a declaração pré-preenchida. Então, você, né, vai lá até o site da Receita Federal, do ECAC, baixa as suas informações e valida tudo que a Receita coletou sobre a sua vida pessoal, sua vida financeira e entrega a sua declaração de imposto de renda, se ela estiver nos conformes, ou se não, você vai fazer os seus ajustes e vai fazer as suas recomendações ali para a Receita, né, as suas modificações. A apuração assistida, ela tem essa mesma sistemática, vamos pensar assim. Então, todos os documentos fiscais eletrônicos, né, as suas notas fiscais, tanto recebidas quanto emitidas, elas servirão de base para a sua apuração assistida. Então, o documento fiscal eletrônico, ele passa a ser um documento de confissão de dívida. Então, o que você declara nesse documento é o que a Receita vai usar como base para poder montar a sua apuração assistida. Então, é muito importante, nós aqui enxergamos que isso é muito importante para você, né, para vocês, clientes, contribuintes, porque quanto mais corretas as informações estiverem, menos problemas nós teremos ali com
o fisco, né? Porque uma vez que nós temos ali uma informação que vem do fisco preenchida e nós temos que ficar fazendo ajustes, né? A gente sabe que não é lá muito bem visto, né? Não que não vai ser permitido. Tanto é que já existem normativas aí, notas técnicas dizendo para a emissão de notas de ajuste a débito, a crédito, que nós poderemos fazer essas movimentações. Mas é claro que nós teremos que trabalhar com o que a lei nos traz, né? E não hoje, que a gente sabe que às vezes tem uma nota que a gente esqueceu de cancelar no prazo, aí a gente faz uma nota para entrar a nota da nota, e vira aquele, né? Aquela confusão. Então, a gente sabe que o quanto mais correto a gente puder andar, melhor vai ser para a gente no futuro. Então, eu acho que é o ponto de vocês chamarem a equipe para conversar, treinarem melhor as equipes, revisitarem essas operações para que vocês não tenham problemas futuros aí com a apuração assistida, visto que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar tudo isso, tá? Então, a gente acredita que trabalhando ali antecipadamente é muito melhor do que a gente correr atrás do problema depois, né? Seguindo aqui também, nós temos as novas obrigações acessórias, isso ainda também não está oficial, mas nós sabemos que pode ser que provavelmente venham, né, haja aí uma mudança ou venham novas obrigações, porque o SPED de contribuições e o SPED de ICMS entregam, né, informações de PIS e COFINS e de ICMS. Mas nós sabemos também que o SPED ICMS entrega ali bloco de inventário, bloco K, então não está muito claro ainda, né, se esses SPEDs eles vão continuar ou eles serão descontinuados. Há ali um caminhar ali para descontinuação, mas eu não consigo afirmar ainda com certeza, tá? Mas o que nós vimos aí nas pesquisas, nos estudos que nós fizemos, é que há uma probabilidade de novas obrigações acessórias, mais no modelo do DCTF Web, usando ali pelo portal ECAC, mais nesse sentido, tá? Então, ainda também, futuramente, traremos novidades sobre isso. E né, a nível de TOTOS ali, de CON5, né, nós entendemos que no ano de transição de 2033 haverá extinção total ali, né, da tributação por UF e do cadastro de pautas, uma vez que nós não teremos mais ICMS, não teremos mais substituição tributária, então não seriam mais necessários esses cadastros. E a TOTOS, com certeza, sempre seguindo, atualizando e mantendo o sistema ali em dia para vocês. Um ponto importante aqui, pessoal, que vale lembrar, é que assim, a gente ainda não consegue definir com certeza como que o RP, né, da TOTOS, da CON5, vai ficar depois de toda essa transição tributária. Porém, nós acreditamos aqui, né, internamente, que os cadastros estruturais, como o CGO, cadastro de família, eles continuarão sendo fundamentais ali para o funcionamento do sistema, visto que eles não têm somente dentro dele informações tributárias. Nós sabemos que eles alimentam informações comerciais, né, e outras coisas importantes dentro do sistema. No caso específico dos CGOs, nós entendemos, né, que a expectativa é que esse cadastro provavelmente passe ali por adaptações para trazer uma melhor usabilidade, né, para funcionar melhor aí de acordo com a nova lógica tributária, porque nós sabemos que o CGO ele tem questões de CFAP, CST, que provavelmente serão descontinuados, serão substituídos pelo Código de Classificação Tributária, mas ele também não tem só isso dentro dele, tem estoque, tem outras informações. Então, são especulações de nós, do Eticom, com relação ao RP, tá, gente? Ainda não há nada oficial publicado pela TOTOS, mas é o caminhar que as coisas devem tomar futuramente. Então, vamos aguardar um pronunciamento oficial futuro aí da TOTOS sobre isso, tá? Seguindo aqui na apresentação, nós temos as novas alíquotas, né? Então, temos a alíquota de referência e a alíquota padrão. Por que eu trouxe esses termos para vocês aqui nessa apresentação? Porque elas são termos que são mencionados na lei e a gente acha interessante que vocês consigam compreender. A alíquota de referência é o percentual estimado ali com base na carga tributária atual. Então, seria uma alíquota para teste, para simulações, né? E a alíquota padrão é a alíquota cheia, é o que efetivamente vai ser implantado, é o que efetivamente vai ser definido aí em momento posterior. Então, desde que nós entramos ali, né, a nível de discussão de reforma tributária, muito se fala ali pelo Ministério da Fazenda, relatórios oficiais ali num teto de 26,5% para, né, o CBS e IBS. Mas, né, infelizmente, embora muito se fale também que não haveria um aumento dessa carga e tudo mais, há uma grande probabilidade, né, pelas entidades aí especializadas que vêm estudando, né, que esse percentual varia entre 27,5% até 28,5% ou 29%. Então, teria aí um aumento, né, provavelmente nossa carga aí, mas, né, é o que eu comentei, precisamos aguardar ainda o pronunciamento do comitê gestor e toda essa definição de ICMS e os impostos municipais também, tá? Nesse próximo slide, eu trago para vocês
um comparativo de cenários, né? Como é o sistema atual hoje de recolhimento e apuração e como ficaria, né? Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, né, conhecem um pouquinho aí desses valores, mas nós vamos apresentar para que vocês possam refletir sobre isso depois, com calma, num segundo momento, né? Sobre essas informações que são importantes para que vocês possam realizar aí o planejamento tributário de vocês. Hoje, os contribuintes do lucro real, né, são do regime não cumulativo, né? O PIS e COFINS é cobrado hoje a 9,25%, o ICMS de 17% a 22%. Aqui eu faço um parênteses para vocês, tá? Como nós temos clientes aí em 18 unidades federadas, eu não trouxe um percentual único de alíquota de regra geral. Então, nós temos clientes em estados que têm 17%, né, como Espírito Santo, e temos clientes no estado do Rio de Janeiro que tem alíquota de 22%. Não levei em consideração nesses percentuais nenhum tipo de redução, benefício, produtos com alíquota reduzida como cesta básica, nada disso. É a regra geral a que a gente está habituado, tá? Depois, internamente, cada um vai pegar o seu percentual e vai adequar ali a sua realidade, né? O mesmo acontece com o ISS, que varia de 2% a 5%, a depender do serviço. E lembrando que não está aqui pela né, amplitude de informações, mas o IPI também deve ser considerado nesse cálculo, tá? Isso para empresas do lucro real. O lucro presumido varia um pouco, né? A alíquota dele é de 3,65%, não tem a possibilidade do crédito. Para ICMS, ISS e IPI, é a mesma aplicação, né? Tem a variação das alíquotas que vocês vão colocar ali para vocês, isso no regime não cumulativo. E para quem é do Simples Nacional, existe uma alíquota efetiva calculada dentro do seu faturamento e recolhida através do DAS. Esse valor eu também não trouxe, porque depende muito do faturamento de cada um, mas esse é o cenário do Simples. Hoje ele recolhe no DAS e divide ali, compartilha ali, né, a possibilidade de crédito de um pequeno percentual ali do ICMS. Seguindo nessa mesma lógica, fazendo um comparativo ali bem simples, tá? Com o novo sistema, como ficaria pós-reforma, então nós teríamos uma unificação ali entre lucro real e presumido, trabalhando como um regime não cumulativo, com o CBS, usando o padrão que nós temos hoje a 26,5%, como eu disse, isso pode variar, não é efetivo ainda, né? E o imposto seletivo a definir. Então, eu sei que fica, às vezes, um pouco difícil planejar sem muita informação clara, né? Mas é o que nós temos hoje, o que vocês conseguiriam trabalhar ali, então vocês podem estimar, né? Como vocês entendem que ficaria, mas seria mais ou menos isso que vocês deveriam usar ali para realizar os seus planejamentos. E no Simples Nacional, nós temos uma mudança importante a ser considerada. O Simples Nacional, ele é um regime cumulativo no DAS, e com a reforma tributária, ele vai poder optar por ser não cumulativo. Então, se ele for um optante pelo regime regular, né, que é o regime chamado ali do regime da reforma tributária, ele vai poder permitir créditos na sua totalidade. Então, por que nós estamos enfatizando essa questão? Porque o seu fornecedor do Simples Nacional vai ter uma mudança importante para você. E aí nós deixamos nesse slide uma pergunta, né? Simples Nacional e crédito, o que se muda para o seu negócio? Então, como eu comentei, né? A lei complementar trouxe mudanças aí nessa questão de apuração do Simples, né? No seu artigo 41, inciso 3º, ela menciona ali que os Simples poderão recolher o CBS e o IBS de forma regular por fora do seu DAS. Sendo feito dessa forma, é extremamente importante que vocês fiquem atentos aos seus fornecedores do Simples Nacional, porque essa mudança, ela vai impactar no custo de vocês, provavelmente. Então, nós deixamos aqui um alerta para que, em tempo, você converse com os seus fornecedores e avalie suas escolhas comerciais, para que vocês tenham essa possibilidade de crédito, né? Ou revejam contratos, ou revejam fornecedores. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Substituir fornecedores. Então, é importante que vocês coloquem isso à mesa, sentem e conversem com seus fornecedores, para que não sejam pegos de surpresa futuramente, tá? E para finalizar para vocês aqui a minha parte dessa apresentação, eu trago para vocês um pouco sobre o split payment. Essa modalidade, ela vem aí, né, uma novidade, vem aí com a reforma tributária e de um jeito muito simples mesmo, o split payment é um pagamento fracionado. Então, o que acontece nessa forma, né? Ele será usado quando os pagamentos forem de forma, ou assim, fugiu a palavra de novo. Pagamentos através de boleto, perdão, gente, de boleto, Pix, pagamentos eletrônicos, né? Encontrei a palavra. Por meio de pagamentos eletrônicos, então Pix, boleto, cartão de crédito. Então, quando vocês tiverem operações com esse tipo de pagamento, no momento em que a nota ela é paga, os valores já são divididos. Então, vamos ilustrar um cenário aqui numa nota de R$ 1.200,
onde R$ 1.000 seria o valor do seu produto vendido e R$ 200 o valor do imposto a recolher. Então, na hora que o teu fornecedor, o teu cliente faz o pagamento, você recebe os 1.000 e o governo automaticamente, ainda não sabemos se tão automaticamente assim, recebe já a parte dele e você recebe só o que é líquido mesmo para você. Então, é o que eu deixo ali, como funciona, né? O valor da nota é dividido, uma parte vai para o fornecedor e a outra para o governo, sem nenhuma complicação. O objetivo disso, né? Primeiramente, reduzir sonegação, facilitar a arrecadação por parte do fisco, automatizar o recolhimento dos tributos, porque hoje nós sabemos, né, que o crédito ele é feito por homologação, então muitas vezes a gente toma um crédito na nossa apuração que o contribuinte da cadeia anterior, o seu fornecedor, ainda nem pagou e muitas vezes ele não paga. E esse prejuízo acaba ficando para o fisco. Então, dentre outras, né, considerações feitas, né, isso vai ser evitado, né, promessa aí com o split payment, porque o fisco já recebe a parte dele ali no momento. Quando isso entra em vigor? Após a fase de transição da reforma. Como essa forma ainda, né, o split payment, ele ainda precisa ser regulamentada, tem muita coisa para ser definida, nós não vamos nos aprofundar muito sobre, porque, né, nós não queremos falar demais e depois não acontecer. Nós preferimos aqui apenas apresentar o método para vocês, mas aguardar maiores informações para deixar bem claro para vocês tudo como vai funcionar, tá? Então, assim que nós tivermos mais informações sobre isso, né, nós teremos aí, passaremos isso para vocês com mais detalhes. Agora eu sigo aqui passando a apresentação para a Sofia, para ela continuar com vocês, e eu vou deixar aqui uma informação, eu não acredito que eu não falei no começo, terminando aqui, finalizando a apresentação da Sofia, nós vamos abrir aqui o chat para que vocês possam fazer perguntas, então fiquem à vontade para elaborar suas perguntas, as que nós não conseguirmos responder aqui, né, ao vivo para vocês, aqui no online, a gente vai anotar, vai responder depois, então fiquem à vontade para elaborar as suas perguntas, as suas dúvidas, tá bom? Eu passo agora a palavra para a Sofia, pessoal, obrigada. Olá, pessoal. Bom, depois da explicação da Mariana sobre os novos impostos, né, sobre como que vai funcionar a reforma de agora em diante, eu acredito que vocês devem estar se perguntando e como que o Eticom entra com relação a esses novos impostos, como que a gente vai fazer com relação à parte tributária, porque como a Mariana comentou, os cenários tributários, eles estão chegando para substituir, teoricamente, a tributação por UF. Então, antes de eu começar a falar sobre os cenários tributários, eu preciso trazer uma atenção para vocês com relação aos benefícios fiscais que a lei complementar traz. Então, assim como o regulamento do ICMS traz lá as alíquotas, cada estado tem o seu regulamento, tem a sua alíquota, tem os seus itens que compõem a cesta básica, por exemplo, a lei complementar também trouxe. Então, dentro da lei complementar, nós abordamos e trouxemos aqui na apresentação para vocês aqueles que achamos que são de extrema relevância para empresas do varejo, do atacado, que podem estar utilizando e que grande parte dos nossos clientes atende esse segmento. Então, a gente trouxe aqui para vocês visualizarem, por exemplo, que a lei complementar traz lá os itens de cesta básica, que terão as alíquotas reduzidas a zero. Também temos os itens de os produtos de higiene feminina, que também está reduzida a zero, assim como produtos hortícolas, que mantém, né, teoricamente, e assim como alimentos para consumo humano, produtos de higiene e limpeza. Então, assim, dentro da lei complementar, quando a pessoa for configurar esses cenários tributários, porque é isso que eu vou apresentar para vocês, né, os cenários meio que já pronto, porque o Eticom tem um cronograma mediante essa reforma, e dentro desse cronograma a gente pode-se falar que a gente está nos 90% desse cronograma já concluído mediante a esses cenários. Então, assim, é só importante que a pessoa que faça a configuração desses cenários, ela tenha tanto conhecimento na lei complementar, como na tabela TIP, como na legislação. Por quê? Dentro da lei complementar, apesar de estar mais simples, vamos dizer assim, né?
apesar dela ter lá todas as NCMs, quais são as nomenclaturas dos itens que terão esses benefícios, é muito importante que a pessoa que fizer esse cadastro, ela tenha domínio sobre essa configuração que ela vai estar executando. Por quê? Então, se a gente observar aqui nesses itens que eu trouxe, a gente cita aqui que os produtos de higiene feminina têm alíquota zero. Só que eu também tenho produtos de higiene e limpeza, que também vai ter uma redução de 60% ali na carga tributária. E aí, na hora de eu configurar os cenários tributários, né, eu vou criar lá os impostos novos, tanto de IBS como de CBS, dentro do cenário tributário. E aí eu vou, por exemplo, assim, restringir que os produtos de higiene feminina, como, por exemplo, o absorvente, eu vou colocar aqui a alíquota zero. Só que dentro da NCM do absorvente, por exemplo, eu também tenho as fraldas. E aí ela não entra nessa carga de zero, ela vai entrar em uma outra redução. Então é importante que na hora de configurar a pessoa, né, que fizer essa configuração tenha esse domínio tanto na lei complementar como ali na ferramenta da TOTUS para poder configurar certinho e para que o sistema consiga atender como um todo. Então, o que o Eticom já tem se preparado com relação a isso? Como a Mariana comentou, os cenários tributários, eles meio que vão substituir toda a grade tributária, que seria a tributação para o F. Então, é lá pela tributação para o F que a gente tem todas as entradas e saídas de notas fiscais. Então, não vamos mais falar em tributação para o F a partir de 2033. A gente vai estar falando dos cenários tributários. Então, o que seria dentro desses cenários? A gente vai ter que configurar todos os cenários. Então, assim, até o momento a gente está estimando em torno de 44, 46 cenários tributários para atender esses benefícios que eu trouxe até o momento e para atender também, às vezes, a própria nota técnica traz um CCLES-TRIB, que é o Código de Classificação Tributária, diferente de um cenário normal, ele traz um CCLES-TRIB para bares e restaurantes, por exemplo. Então, é importante que a empresa ela acompanhe também, né, as notas técnicas e tudo isso, e que a hora que for configurar esse cenário, leve em consideração todos esses pontos que eu citei. Então, dentro a TOTUS, né, na verdade, ela lançou essas duas ferramentas que são extremamente importantes, que seria a inteligência tributária e os cenários tributários. Então, dentro dos cenários tributários, eu faria toda essa parametrização. Eu pegaria todos esses impostos, todos esses benefícios. Então, por exemplo, outra coisa que a lei complementar cita é a não incidência de ICMS para transferências. Então, assim, vale só lembrar que a gente trouxe aqui os que a gente considera que é de extrema importância ali para o varejo, para o atacado, mas é importante que cada empresa analise ali o seu segmento para que possa mapear todos esses cenários para atender a operação como um todo. Então, logo com a inteligência tributária, só para vocês entenderem, logo junto com a inteligência, eu tenho ali o simulador, que eu vou fazer todos esses cadastros, né? Vou cadastrar todos os regimes, vamos dizer, as particularidades de acordo com esses benefícios que a legislação traz. E aí, eu vou conseguir fazer uma coisa que é muito importante, que é o próximo passo, que seria uma simulação de como que está o meu cenário atual e como que vai ficar o meu cenário com a entrada da reforma. Então, por exemplo, com a inteligência tributária, que eu acredito que vocês já estão tendo acesso, vocês já estão visualizando, eu vou conseguir simular os impactos da reforma, eu vou conseguir visualizar de uma forma mais dinâmica os painéis de débitos e créditos. Então, assim, se eu faço uma operação interestadual, por exemplo, eu vou conseguir visualizar dentro dessa inteligência qual é a UF que eu tenho uma maior demanda, eu vou conseguir monitorar as minhas obrigações acessórias, né? Se elas foram entregues, se elas não foram, se elas estão pendentes ou não. Eu vou conseguir analisar, como eu comentei, as oscilações por UF, para eu saber onde está a minha maior parte de venda, onde está a minha maior parte das compras. E deixa eu passar para o próximo. Então, dentro da inteligência tributária, para que eu acesse a inteligência tributária, né, para que eu consiga fazer esse comparativo, eu preciso que esses cenários tributários estejam cadastrados. Mas utilizar a ferramenta da inteligência tributária, o cliente ele já pode estar utilizando, ele já pode estar fazendo essa visualização. Então, assim, a gente não vai abordar muito sobre
como configurar o simulador, porque é como eu comentei, o Eticom, ele já se preparou mediante a isso, então ele já fez toda a análise na legislação, então a gente acompanha diariamente, né, para saber se tem novas publicações, novas alterações, e já temos, assim, dentro do nosso cronograma, 90% desses cenários mapeados para poder implantar para o cliente em nossa base. Então, assim, a parte da inteligência e a parte do simulador, eu vou explicar para vocês, inclusive são documentos que a gente trouxe da própria documentação da Com5, essas visualizações aqui para vocês em tela. Então, esse daqui que está aparecendo agora, nesse momento, ele é o simulador que eu comentei, que dá para você visualizar os impostos atual e mais os impostos, como ele vai ficar mediante a reforma. Então, dentro desse exemplo, por exemplo, ele está me trazendo ali um achocolatado. Então, dentro desse achocolatado, eu consigo visualizar o detalhe dele ali e identificar qual era o imposto dele, né? Quanto ele tinha de substituição tributária, de PIS e COFINS, e como, depois que os cenários tributários estiverem configurados, eu consigo fazer essa comparação desses dois cenários. Mas, Sofia, por que é importante, qual é a importância, né, dessa ferramenta para a empresa? Eu acredito que um dos pontos mais importantes que eu comentei também, que é a questão da comparação, dá para que a empresa, né, o empresário, ele consiga se antecipar mediante aos impactos, né? Então, ele vai conseguir, é uma ferramenta bem dinâmica, bem interessante, de fácil visualização, então ele vai conseguir se antecipar mediante aos impactos, ele vai ter um maior controle ali sobre as obrigações, sobre as transferências, ele vai conseguir visualizar de uma forma muito mais simples, para que ele possa também tomar algumas decisões estratégicas mais fáceis, então ele vai ter uma informação bem mais rápida ali para ele, e assim ter uma eficiência no processo. Então, o que eu queria abordar para vocês era o quê? Que a gente não vai entrar sobre como configurar esses cenários, a gente quis trazer aqui para vocês entenderem o quanto é importante estar com a ferramenta ali habilitada para que o cliente possa estar utilizando e como que o Eticom já se comportou com relação a esses novos cenários. Então, assim, pensando a longo prazo, porque com o tempo, como a Mariana comentou lá no cronograma, a princípio, a gente não vai ter ali a incidência do PIS e COFINS, então vai ficar dispensada aquela parametrização ali na família. Mas a gente vai estar trabalhando paralelo a isso com tributação para o F e com cenários tributários. Então, a gente vai estar trabalhando com, vamos dizer, com dois sistemas configurados ao mesmo tempo. E aí, lá para 2033, que é quando entra em vigência de fato, aí a gente não se falaria mais em tributações por UF, em pautas que são vinculadas às famílias, e sim nos configura nos cenários, os cenários que estarão criados para atender toda a operação da empresa. Agora, a gente vai abrir, já disponibilizou para... Já disponibilizou? Então, eu vou passar a palavra para a Mariana, porque ela vai acompanhar as dúvidas, e aí tanto eu como a Mariana fica à disposição para ajudá-los. Bom, pessoal, eu volto aqui com vocês, tá? Para ler algumas dúvidas aqui do chat. Como eu mencionei, caso nós não tenhamos tempo, né, ou não tenhamos a resposta aqui agora, de bate-pronto para vocês, podem nos mandar no contato disponibilizado aqui, né, no comentário fixado no chat, para que vocês tenham um retorno posterior das informações, tá? O material, a primeira pergunta foi da Leila aqui do Zanini, né? Ela pergunta se o material vai ser disponibilizado. Então, sim, pessoal, quem tiver interesse no material, pode nos mandar a solicitação por e-mail e nós disponibilizamos para vocês, tá? Então, quem tiver interesse no que foi postado aqui, né, no nosso slide, a gente envia, assim, sem nenhum problema, tá? Seguindo aqui, José Vasco, pessoal da IBEG, olá. Em 2026, eu sou obrigada a recolher o IBS, CBS, em ambiente de teste, mesmo tendo transmitido a obrigação, né? Então, essa informação, o que nós encontramos aí nos estudos, é que para quem tivesse com obrigações regulares em dia, estaria dispensado dos valores recolhidos. Porém, não é uma informação ainda oficial, nós temos que aguardar aí uma regulamentação disso, mas, né, eu estudei sobre isso e a informação que eu tive foi essa. Mas depois, Vasco, se você quiser, pode nos solicitar essa informação aí por e-mail, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado e te responde com maior precisão. Mas a informação que eu encontrei é que se houvesse ali
ele não é especificado exatamente quais obrigações, por isso que está um pouco vago ainda a informação. Mas se tivesse com obrigações acessórias em dia, com a sua situação regular perante o fisco, você não teria obrigatoriedade de recolhimento, tá? Mas nós podemos pesquisar isso com mais profundidade depois, assim que tiver isso regulamentado, ok? Se você quiser, depois pode mandar para a gente ali por e-mail questionamento. Em outubro de 2025, a TOTVS já estará com as tags do IBS e do CBS no XML. Sim, né? O sistema já está todo sendo estruturado, parametrizado. Por isso, pessoal, reforço aqui a importância de atualizar o sistema. A gente sabe que a maioria dos nossos clientes, né? Aliás, todo mundo que trabalha com ERP, com sistema, o pavor que tem de atualizar sistema, porque toda vez que atualiza, parece que dá um problema em alguma coisa. Mas, nesse momento, é crucial que vocês mantenham o sistema atualizado, de preferência sempre na versão recomendada pela TOTVS, para que vocês tenham acesso a todas as atualizações do sistema. Então, elas estão sendo feitas, não consigo esclarecer em detalhes, tá? Porque não é a minha área, mas eu ouvi aí, em webinars que participamos da TOTVS, que vocês podem atualizar, parece que só ali a parte do web, sem ter que mexer na parte do desktop. Não tenho certeza e não sei explicar sobre, então, né? Aí vocês podem procurar ali, abrir um chamado com o pessoal da TOTVS, se informar melhor com eles, mas sim, o sistema está sendo sempre e continuamente atualizado por esse momento, né? Nesse momento de transição, a partir do ano que vem, é importantíssimo que vocês mantenham sempre o seu sistema atualizado, tá? O Felipe, não tenho aqui de onde é essa pessoa, né? Felipe, tudo bem? Vocês vão disponibilizar os cenários já cadastrados por vocês para os seus clientes. A Sofia acho que pode responder melhor isso, né, Sofia, sobre os cenários. Eu vou passar a palavra para ela, como vai funcionar esse processo. Olá, Felipe. Sim, como a Mariana comentou, para os clientes que já são, para as empresas que já são parceiras, né, que já são nossos clientes, a gente já tem 90% desses cenários cadastrados, na verdade. Ele só fica incerto com relação ao regulamento, que estamos aguardando o regulamento do IPI, para que a gente possa ter 100% dele ali, mas em nossa base a gente já está cadastrando, já está fazendo todas essas exceções que são necessárias. Então, para os nossos clientes, a gente consegue disponibilizar sim. E para quem ainda não é cliente, no final da apresentação, a gente vai deixar o nosso telefone, vai ter o meu contato ali também, vai ter o meu número do WhatsApp. Então, é só o cliente entrar em contato com a gente que a gente conversa e alinha melhor. Obrigada, Sofia. Seguindo aqui, né, tem uma pergunta da Flávia. A inteligência tributária será somente para esses acompanhamentos que citou, análises e comparativos, ou esses cenários que substituirão a tributação por UF, né? Se eu entendi bem, Flávia, a sua pergunta, são aplicações distintas, né? São ferramentas distintas. O configurador de cenários tributários, ele vai substituir a tributação por UF futuramente na sua totalidade. O inteligência tributária é uma nova ferramenta da TOTVS que veio aí, aproveitaram, né, todas essas mudanças estruturais do sistema e desenvolveram inteligência tributária que vai ser um assessor aí, vamos chamar assim, do cliente, do gestor, dos envolvidos ali na gestão da empresa, para conseguir visualizar todos esses cenários. Então, dentro do inteligência, além dos comparativos que vocês vão ter para poder acessar, né, visualizar da onde você mais compra, para onde você mais vende, quais são as alíquotas, onde você tem mais benefício, onde não tem, para poder se planejar, ver ali entregas de obrigações, se foram geradas as obrigações acessórias, não as entregas, mas as gerações, para poderem acompanhar aí isso no dia a dia de vocês, né? Para quem tem ali, por exemplo, a contabilidade interna, né? Faz toda a parte interna, então consegue visualizar se a equipe já gerou obrigação para entregar ou não. Fazer aquela... A gente tem uma dificuldade imensa, né, de saber se a mercadoria que saiu da transferência da loja tal entrou ou não na outra loja. Ele vai trazer isso para vocês. Então, ele tem uma vasta quantidade de informações que poderão ser analisadas pela ferramenta da inteligência tributária. Então, ela vem aí para agregar muito para o cliente, né? No entanto, ela é separada do configurador. O configurador é a inteligência é outra. Para que você consiga ver, por exemplo, a simulação ali, né, o comparativo da sua carga tributária atual com a sua carga tributária futura, por exemplo, você consegue fazer isso através do simulador. E o simulador é uma aplicação da ferramenta de inteligência tributária. Então, para que você tenha acesso ao simulador,
você precisaria ter acesso à inteligência tributária. Mas você tem o configurador de cenários e o inteligência tributária, são separados, tá? E seguindo na sua pergunta, as informações dos documentos fiscais serão alimentadas por esse módulo, sim. Né? Hoje, pelo que nós entendemos, do que nós ouvimos da TOTVS, né? Enquanto nós tivermos a coexistência dos dois sistemas, nós teremos que trabalhar alimentando a tributação por F e alimentando o configurador de cenários. E ambos vão alimentar ali as informações do documento fiscal, que vão gerar as operações, assim, toda a informação para trás aí do recebimento da nota no sistema, tá? Então, nós entendemos, caso tenha dúvida, pode procurar o pessoal da TOTVS, ninguém melhor que eles para explicar, mas o que nós entendemos é que sim, os dois trabalharão junto, porque nós temos ainda, né, a incidência, a existência do ICMS aí por um período, junto com a migração para o CBS. Então, nós teríamos que ter ali as duas ferramentas trabalhando juntas, tá? Gerson Mariano, boa tarde. A Ticom disponibiliza atendimento presencial para apoio ao cliente com 5 quanto ao preenchimento do módulo do cenário tributário. Sofia vai responder isso para vocês, tá? Gerson, boa tarde. Na verdade, atualmente a gente atende em torno de 18 Fs e que geralmente a gente consegue fazer esse acompanhamento por e-mail, vídeos, por reuniões. Porém, caso o cliente precise, sim, a gente pode sim conversar. Como eu comentei, a gente vai deixar meu telefone ali à disposição, então vocês podem estar entrando em contato, a gente vai tentar entender a necessidade de cada cliente e ficamos à disposição de acordo com a necessidade de cada cliente, sim. Obrigada, Sofia. O Marcos, do Caçula. Oi, pessoal do Caçula. O módulo de inteligência tributária será indispensável? Pergunto porque a TOTVS está cobrando um valor considerável por mais este produto. Marcos, é o seguinte, nós temos essa informação, eu acho até que, né, eu vou comentar aí para os nossos clientes também, né, os que ainda não são, que sim, é uma ferramenta à parte, é uma ferramenta cobrada, né? Então, é difícil para nós aqui, nessa ponta, dizer se isso é indispensável ou não para você. Mas é obviamente que nós vemos benefícios nisso, né? Se você não tem esse controle de forma externa, não tem um controle muito bom, muito seguro de todas essas operações, de todos esses impactos que você terá, né? Nessa mudança da reforma tributária, nós entendemos que sim, pode ser importante, indispensável, não consigo dizer com precisão, isso serão vocês que vão poder responder melhor. Mas é uma ferramenta que tem bastante informação, entendeu? Uma ferramenta que nós consideramos ser muito boa para essa análise, para essa gestão. No link na apresentação, se eu não me engano, acho que eu deixei o link, mas depois quem quiser, pode nos solicitar, a gente manda o link do portal ali do TDN, da TOTVS, que vai explicar certinho tudo que você consegue visualizar nessa ferramenta, tudo que ela tem de bom para oferecer para vocês, com certeza é uma melhoria, entendeu? Então, agora, dizer para vocês, né, com propriedade se é indispensável ou não, fica um pouco difícil para nós, mas nós vemos com bons olhos. São ferramentas que podem dar um apoio muito bom para vocês, principalmente nessa fase de transição, com a questão do simulador tributário ali, para que vocês consigam enxergar e se planejar melhor aí para o que vem aí de futuro dessa reforma tributária, tá? Seguindo aqui, deixa eu ver. Big Mais Contábil. Boa tarde, Big Mais. Pensando no período de transição, será preciso cadastrar um cenário tributário para cada tributação por UF já existente na minha base? Sofia, vou mandar para você. Não, então, neste caso, não precisaria criar um cenário para atender cada tributação, vamos dizer. Por quê? Que nem eu comentei lá no início. Assim, nós, do Eticom, mapeamos em torno de 44, 46 cenários tributários. Por quê? Porque a gente não vai mais se falar em tributação por UF. Então, assim, independente se a operação vai ser uma compra, uma venda, uma transferência, ela não vai ter mais as exceções que existem, porque dentro do cenário tributário, ele já vai atender essa operação como um todo. Então, por que não precisa? Porque a gente vai cadastrar apenas as exceções. Então, por exemplo, assim, a regra geral do IBS vai ser de 26,5. Porém, eu tenho itens que estão previstos na cesta básica e que a alíquota vai ser 0.
Então, eu vou ter um cenário tributário com alíquota de 26,5% e eu vou ter um cenário tributário no qual eu vou fazer as minhas exceções para os itens de cesta básica. Então, entra lá naquele exemplo que eu comentei, que eu tenho alíquota zero para itens de higiene feminina, mas eu também tenho uma redução para itens de higiene pessoal. Então, quando fizer as configurações desse cenário, analisar a lei complementar. Ela é bem taxativa, tá? Então, ela traz os NCMs ali. Então, assim, ela tá mais fácil ali, didática para você conseguir cadastrar. Porém, é essencial que tenha atenção sobre quais são os itens e sobre quais são as exceções que vai entrar, porque os cenários tributários cadastrados serão apenas os cenários para atender todas as exceções ali da operação da empresa. Lembrando que na apresentação a gente trouxe os cenários que assim a gente julgava importante, pensando ali no varejo, no atacadistas de supermercado. Mas a gente sabe que vai variar de acordo que existem outros, né? Outros benefícios, existem diferimentos, existem outros benefícios ali que precisa ser levado em consideração de acordo com a operação ali da empresa. Mas aí, respondendo a pergunta para concluir, não vai ser um cenário para cada tributação. O cenário ele já vai atender como um todo. Obrigada, Sofia. Voltando aqui, o Matheus, eu não sei de qual empresa é, ele falou assim, já testei a ferramenta da TOTS, está bem funcional, que bom. E de fácil operação. Agora preciso esperar as surpresas do Cefaz. Está parecendo simples demais. Concordo, viu, Matheus? Está tudo muito fácil, né? A gente tem que aguardar, até por isso que a gente foi um pouco prudente aí na hora de passar informações, né? Limitamos aí a quantidade de coisas que falamos, porque está tudo parecendo muito fácil, tudo parecendo muito simples, e a gente precisa aguardar maiores regulamentações para a gente poder trabalhar com informações assim mais precisas, né? Olhando assim fica tudo lindo. A gente conhece ali a rotina, conhece o sistema tributário, né? Como o fisco trabalha, como a Receita trabalha, é difícil acreditar, mas sejamos otimistas, né? Eu acho que é o que temos para o momento. Leila do Zanini, boa tarde. Sobre as alterações que irão ocorrer no XML, teriam alguma nota de teste? Quem está perguntando é a Maria. Maria, olha, eu não tenho certeza, eu posso confirmar isso para você depois, tá? Mas eu acredito que agora em julho disponibiliza aí já algumas mudanças do sistema, mas eu acho que eu preciso só confirmar a data, Maria, para eu não falar assim coisa errada para você, mas depois eu te respondo com certeza, você me manda no e-mail, mas se eu não me engano é em outubro que começa esses testes. Não tenho certeza, viu, pessoal? Estou falando aqui do que me veio na lembrança, né? Para eu não parar agora e procurar, depois eu respondo com certeza aí para vocês. Quem tiver interesse na resposta pode me mandar no e-mail. Mas, se eu não me engano, é em outubro que começa tudo isso, tá? Mas os XMLs já estão sendo alterados, já publicaram nota técnica, então a gente já sabe que a estrutura XML mudou para atender, né, esses novos tributos, mas ainda não temos, eu acredito, para testar ainda não, tá? Teremos que aguardar mais um pouco aí. Eu acho que, se eu não me engano, é em outubro que entra em fase ali de homologação esses testes de XML, tá? Mas, por favor, me manda depois ali no e-mail que eu respondo para vocês. O Matheus se identificou. Oi, Matheus, tudo bem? Sou ex-TOTS do CAFD e hoje estou no NDP. Ah, que legal! Um prazer te conhecer. E a Flávia volta aqui. Vocês sabem informar se a TOTS vai liberar ambiente de teste do configurador para os clientes? Sofia pode responder para vocês com mais certeza aí essa informação. Flávia, na verdade, as configurações no ambiente hoje, elas já são no ambiente teste mesmo. Então, ela já está disponível, né? Então, se o cliente ele já tiver na versão mais atualizada que precisa, que tem lá na documentação, se o cliente ele já fizer essa simulação no configurador, essas configurações, perdão, lá no configurador, a partir de julho, se não me falha a memória, o recebimento de XML já vai mudar ali a telinha, porque dentro do recebimento já vai estar trazendo as informações, tanto pensando no IBS e CBS, como as informações da tributação por UF, ela vai ficar uma tela meio que dividida. Então, em uma telinha, ela vai ficar com as informações novas, né? E uma telinha com as informações que temos atual, mas já está disponível ainda é no ambiente de homologação, tá? Não é as alterações que vocês fizerem lá, os cenários que vocês cadastrarem, todos são no ambiente teste. Perfeito, Sofia, obrigada, viu?
Pessoal, se alguém tiver mais alguma informação, mais alguma dúvida, a gente pode responder. Senão, a gente vai finalizar aqui, né, esse webinar, né? Eu vou me antecipando aqui, caso apareça alguma pergunta, eu aproveito para responder, mas se não, a gente agradece aí a participação de todos, espera realmente ter contribuído de alguma forma aí para o aprendizado, para o planejamento de vocês. E claro, né, ficamos aí sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tem aqui os nossos contatos, né? E se precisarem, tiverem alguma dúvida, precisarem de algum suporte nesse momento, nós estamos aqui para os nossos clientes, para quem ainda não é nosso cliente, mas está precisando de ajuda nesse momento, pode correr para cá que a gente consegue com certeza ajudá-los, viu? Agradeço a participação de todos e desejo aí para vocês um ótimo dia. Muito obrigada a todos.